Olá, bem-vindo a mais um encontro da Odonto Branding. Meu nome é Weder Carneiro e hoje eu vou falar para você sobre termo de consentimento livre esclarecido. Este assunto também é extremamente importante para gestores de clínicas odontológicas e dentistas em geral, porque ele é um documento obrigatório que deve fazer parte do prontuário odontológico do seu cliente e também é um dos maiores instrumentos de prova de segurança que você pode ter na sua clínica. Se nós pegarmos o que é então esse termo de consentimento livre esclarecido, o próprio nome nos ajuda a explicar. Ele é um termo, ou seja, ele é um documento onde o paciente consente de forma livre e também esclarecida sobre o propósito do tratamento. Então, o termo de consentimento, ele é um documento escrito onde tenham a descrição detalhada, detalhada do procedimento, riscos e propósitos, ou seja, dos riscos, propósitos e também dos objetivos do tratamento. Tudo isso é referente ao tratamento. Então isso aqui, quando você coloca para o cliente quais são as descrições, a descrição detalhada dos riscos do caso que ele vai ser submetido, dos propósitos do tratamento e também dos objetivos que serão realizados ou que serão previstos para o caso, você está fornecendo ao seu paciente o direito de informação, aquilo que a gente falou na aula passada, aquilo que é uma obrigação pelo Código de Defesa do Consumidor e que se você não tem, você simplesmente está infringindo o Código de Defesa do Consumidor. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você. O Código de Defesa do Consumidor, ele não existe para julgar se você foi imprudente, imperito ou negligente. Isso aí é outra história. Quando a gente está falando em Código de Defesa do Consumidor, o que há de mais básico é se você deu o direito do paciente, o direito ao cliente de segurança e de informação. Quando a gente está pensando em imprudência, em negligência ou imperícia, a gente está falando obrigatoriamente de culpa. Ou seja, existe um dano, existe um nexo entre causa do procedimento, ou uma causa a causa e o dano. Ou seja, existe um paciente, existe um cliente que não tinha problema, que se submeteu a um tipo de procedimento e após a esse procedimento ele teve um dano. Então, ou seja, existe um nexo causal entre uma coisa e outra. Então, neste caso, a gente vai estudar se houve culpa, ou seja, se houve negligência, imprudência ou imperícia. Para o Código de Defesa do Consumidor, a gente não está nem analisando essa questão, a gente está analisando a responsabilidade, é um termo técnico dentro do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade significa atender o direito de informação e o direito de segurança do cliente. E para você atender o direito de informação do cliente, este aqui é um documento obrigatório. Você tem que ter. Além disso, aqui no termo de consentimento livre e esclarecido, você vai constar também a autorização, lá no final. Autorização para a realização do tratamento. Para realizar o tratamento. Tá anotando? Interessante você anotar isso, tá? Então, no termo de consentimento livre esclarecido, você tem que deixar um espaço que o cliente está autorizando você ou a tua equipe a realizar o tratamento odontológico nele. Este termo de consentimento livre esclarecido, ele também vai ser alimentado pelos direitos de informação que você vai disponibilizar para o seu cliente diante do tratamento odontológico. Ou seja, informativos. Você vai somar a esse termo de consentimento livre e esclarecido os seus informativos. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Informativos. O que são esses informativos? Informativos são documentos
que você vai fornecer para o seu cliente anexos ou depois de que ele já está no processo de tratamento ou de diagnóstico da lesão ou da situação dele. Então, por exemplo, você vai realizar um procedimento de implante dentário. Você pode ter como informativo um folder. Você pode ter um folder informativo para esse paciente. O que tem nesse folder, Éder? Bom, nesse folder você vai colocar informações, por exemplo, sobre como é realizado o implante dental, sobre os cuidados pré-operatórios, sobre cuidados pós-operatórios, sobre como deve ser a manutenção deste implante dental depois de pronto, como que é a fase de transição cirúrgica. Tudo isso é muito importante de você colocar. Você pode também utilizar um recurso que eu gosto muito, particularmente, que é e-mail. O e-mail, ele é sim uma prova de que você está dando direito de informação para o seu cliente. Então é um sistema muito fácil de você fazer. Você simplesmente tem um documento pronto, você tem um cliente, você envia para o e-mail do seu cliente aquele informativo. Obviamente, eu não estou colocando assim, ou faz um folder ou faz um e-mail. Se você quer a minha recomendação, faça os dois, porque você está somando provas, você está se fazendo mais forte diante de qualquer situação que porventura possa lhe ocorrer, de negativo. Uma outra forma que você tem de alimentar essa informação aqui é o seu site. No seu site, você pode deixar informativos para os seus pacientes lá. E através do seu site, você alimenta os dados lá e informa o paciente que você tem esse site. Coloca no teu contrato, coloca no teu termo de consentimento livre esclarecido, principalmente no termo de consentimento, o TCLE, que você tem um site e lá no site tem informações, que você tem um telefone também para contato. Tudo isso deve ser muito bem explicado e principalmente isso deve ficar como prova. Você tem que provar que você fez, não basta fazer, tem que provar que fez. É assim que funciona. Então você tem que ter isso no seu consultório. Se eu pegar, por exemplo, a ortodontia. Se eu pegar a ortodontia, ela é um caso muito peculiar, porque a ortodontia é um tratamento geralmente muito longo. Um tratamento ortodôntico vai 2, 3 anos às vezes. Então esses tratamentos, eles demandam um termo de consentimento que expliquem que o tempo é longo, a importância, por exemplo, da acuidade do paciente, da não falta. Tudo isso tem que estar bem característico, da não quebra de brackets, da possibilidade de o paciente vir a ter novas cáries que não estavam diagnosticadas no início, porque nós sabemos muito bem que o aparelho ortodôntico dificulta muito a higienização e os pacientes têm essa dificuldade de higienização e acabam relaxando um pouquinho mais durante o uso do aparelho. Então nós precisamos garantir que nós fornecemos a informação para o cliente, não é só falar, é provar que falou. Então, para você provar, nada mais interessante do que você ter isso detalhadamente dentro do seu termo de consentimento, assinado pelo cliente. Uma outra situação comum, onde o termo de consentimento livre e esclarecido é muito importante, são as questões cirúrgicas. Porque a cirurgia não necessariamente ela é um tratamento de resultado. Algumas cirurgias são, por exemplo, cirurgias de extração do siso. Se você vai até um dentista e contrata o serviço daquele profissional para fazer a exodontia do 38, a exodontia tem que ser realizada. Quando você falha na realização da cirurgia, ou você não tirou o dente, necessariamente você gera direito de indenização no seu cliente. Por quê? Porque é um contrato de resultado. Eu não estou falando que, do ponto de vista odontológico, eu concordo com isso. Veja bem, eu estou fazendo uma diferenciação muito grande aqui. Do ponto de vista odontológico, como dentista, eu não concordo com isso, porque às vezes um dente pode estar anquilosado, pode ter alguns problemas, mas o direito não entende isso. O direito entende que se o dente pode estar anquilosado, você deve ter mecanismos de diagnosticar isso, como por exemplo a tomografia. Então você deveria ter pedido uma tomografia e não exposto o cliente ao risco. Porque a base do CDC diz que você tem que fornecer direito de informação e direito de segurança para o cliente. Então quando você faz uma exodontia de um terceiro molar e se eventualmente teve algum problema, você não conseguiu terminar aquela cirurgia por uma anquilose da raiz e você deixa para posterga ou indica para um colega alguma coisa assim e foi por causa da anquilose, e se esse cliente se sentir no direito de procurar a justiça, ele vai procurar a justiça, ele vai ganhar
porque você não deu o direito de segurança para ele ao não pedir uma tomografia que diagnosticasse a real necessidade dele. Então o direito, ele entende diferente as coisas. E você não tem que entender o direito para se... Não é para entrar dentro do âmbito do direito, da advocacia, não. Você tem que entender para saber como gestor da clínica, para saber como dentista, a se proteger ou tomar os cuidados para que você não seja vítima dessas crenças que o direito tem, e isso sim você precisa conhecer. Não vou te ensinar aqui como se defender judicialmente, quais são os artigos que você tem que... Isso não, isso é o objetivo do direito, dos advogados, você deixa para os advogados estudarem. Eu tenho que te informar como você vai conseguir, dentro da tua clínica, se resguardar para que você não seja uma pessoa que infrinja as leis básicas do cliente, ou seja, Código de Defesa do Consumidor, porque é ela que rege a relação dentista-paciente. Então, dentro do termo de consentimento livre esclarecido para cirurgia, vamos supor, por exemplo, que eu vou trabalhar implante dental. Ok, vou trabalhar sobre implante. Você e eu, nós que somos dentistas, nós sabemos muito bem que a cirurgia de implante, ela demanda para o sucesso a ossointegração. Você precisa ossointegrar, ou seja, o osso precisa colar no implante. E isso é um evento biológico, não é um evento que o dentista produz. Você, como dentista, não consegue estimular células a colarem no implante. Você usa técnicas para que o organismo vá lá e ossointegre o implante. É assim que funciona. Então é um evento que não está sob o seu controle. O direito, ele reconhece isso e ele chama esse fenômeno de aleia. Ou seja, a aleatoriedade pode ser que não ocorra por um motivo que não está diretamente relacionado com o cirurgião dentista. Então, quando você faz, por exemplo, um contrato com seu cliente para implante dental, você tem que colocar que existe a aleia da não ossointegração. Seria até interessante usar o termo aleia da não ossointegração em vez de risco de não ossointegração, porque o risco de não ossointegração, ele não tem o mesmo impacto em direito do que a palavra aleia de não ossointegração. Então eu te recomendo a fazer essa mudança. E por isso que eu falo que o advogado que você contrata para fazer o seu contrato odontológico, e nós fizemos isso na minha clínica, eu contratei um escritório de advocacia muito bom aqui no Brasil, para fazer o nosso contrato, nós sentamos por mais de 5 horas e eu fiquei explicando detalhadamente, exaustivamente, como que são os procedimentos que nós realizamos. Porque de acordo com os procedimentos é que ela fez o nosso contrato odontológico. Porque não é um contrato pré-formatado que você toma aqui, assina, manda o paciente assinar e está tudo certo. Não é assim que funciona. Você tem que realmente entender como que é a prestação de serviço odontológico para que o contrato ele atenda às demandas do CDC e também a sua forma de trabalhar. Então é isso que tem que ser feito, necessariamente assim que tem que ser feito. Quando você pega então o caso do termo de consentimento livre esclarecido para implante dental, existe a aleia, já falei isso para você, existe a aleatoriedade, pode ser que não se integre. Se você colocou isso no seu termo de consentimento livre esclarecido, se o paciente assinou e atestou que compreendeu que pode não ocorrer, você, dentista, fica livre de responsabilidade em caso de não osseointegração, excluindo-se, obviamente, casos de imprudência, negligência ou imperícia. Se você fez imprudência, negligência ou imperícia, é culpa, não é responsabilidade. É culpa, aí já é direto condenado, não tem conversa. Se você foi imprudente, foi negligente, foi imperito, não tem conversa por seu lado, não tem defesa. Agora a gente está falando em situações normais, que você pode não osseointegrar. Vamos supor, por exemplo, que se você fez um implante dental e durante a intercorrência, durante o pós-operatório, o cliente volta para você e fala assim, doutor, eu não consegui tomar o medicamento fez mal para o meu estômago, eu passei muito mal. E você que faz cirurgia sabe que isso acontece. Por mais que o medicamento não tenha essa capacidade toda, mas muitos clientes, eles imaginam que o antibiótico vai fazer mal e aí faz mesmo, efeito da mente, a pessoa para de tomar.
Parou de tomar? Escreve no teu prontuário odontológico que o cliente parou de tomar. Se você substituiu a medicação por causa disso, anota que você substituiu por causa disso, porque o cliente parou de tomar. Porque os clientes vão esquecer. Eles não vão lembrar depois de 3 meses que ele parou de tomar o remédio. Ele só vai olhar e falar, mas não se integrou, o que aconteceu? A cirurgia foi mal feita? O implante não presta? Tudo está errado, menos o comportamento biológico do paciente. Menos isso. A tendência natural do ser humano é excluir-se dos problemas. Então você tem que fazer prova de que você estava seguro. E como que você faz essa prova? Dentro do seu TCLE, você coloca que existe a leia da não osseointegração. Da mesma forma, você tem que colocar que existe também as condições relativas ao uso de antibióticos e medicamentos, porque o paciente não pode interromper a prescrição. Ele não pode utilizar, ele não pode parar de utilizar. Para você ter uma ideia, na minha clínica a gente faz da seguinte forma. Nós colocamos a ficha de anamnese, que está dentro do prontuário odontológico, nós perguntamos se o cliente tem alergia a algum antibiótico. Quando a gente faz a prescrição e as recomendações pré e pós-operatórias, no caso de cirurgia, que é um documento com recomendações pré-operatórias, pós-operatórias, que ele assina comprovando aquilo ali para mim, lá também tem, de novo, pela segunda vez, a pergunta: você tem alergia a algum antibiótico? Ele vai colocar sim ou não. Então você imagina, por exemplo, que você fez a anamnese num paciente e perguntou para ele na anamnese se ele tinha alergia à amoxicilina. Ah, você tem alergia à penicilina? Ah, não tenho. Ok. Ah, beleza, você anotou lá. Mas você fez uma prescrição de... Aliás, ele falou que não tem, isso mesmo. O paciente falou, não tem. Aí se você vai fazer uma cirurgia, você faz uma prescrição de clavulin, que é amoxicilina com clavulanato de potássio. E o paciente se sente mal. O paciente se sente mal. E aí depois ele fala, eu senti mal com o antibiótico, eu acho que eu tenho alergia, ou ele tem uma alergia de verdade, ele só não te informou. Você tinha uma prova já que foi lá da anamnese, mas às vezes a anamnese foi há 1 mês atrás, 2 meses atrás, às vezes tem tempo. E você pode sim passar desapercebido pela anamnese, porque na prática clínica, raramente você pega um prontuário, vai atender o cliente, depois que você atender o cliente, você volta no prontuário para confirmar se ele tem alergia a antibiótico antes de prescrever. Você raramente faz isso e poucos profissionais fazem também. Então como que você consegue se proteger melhor e evitar erros? Coloca no próprio receituário, no verso do receituário, eu imprimo no verso do receituário um atestado do cliente que ele não tem a alergia àquele medicamento que eu estou utilizando. Então, a própria secretária já pergunta, você tem alergia a esse medicamento aqui? Não, não tenho. Então, assina aqui que você não tem. Aí ele assina lá que não tem. O que eu faço com aquele documento? Eu digitalizo. Mas se você não usa o documento digital, se você não tem um software para gerenciamento da sua clínica, você pode fazer uma cópia simples, um xerox simples. Também vale. Ou imprimir em 2 vias. Imprime em 2 vias e guarda a tua. Guarda a tua via lá, arquiva ela, você evita problemas desnecessários. Esta é a grande questão, evitar problemas desnecessários. Então, dentro dessa condição aqui, nós também vamos falar um pouquinho do direito de informação, dessa informação. Como é que funciona essa questão de informação? Você vai sempre fornecer para o seu cliente, além do contrato, além do TCLE, informativos acerca do tratamento dele. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar especificamente de clareamento dental. Quando a gente faz clareamento dental, eu e você sabemos que não necessariamente você vai atingir uma cor, sei lá, não vou nem dizer A1, aquelas cores que não existem, aquelas cores super branco, que não existem naturalmente. Se você, o paciente quer atingir aquela cor e você não necessariamente sabe, você não sabe se você vai chegar lá, mas existem algumas coisas que são indícios que podem te ajudar muito. O direito, ele fala que clareamento é resultado. Ou seja, se você falou que vai clarear o dente de uma pessoa, você tem que clarear. E aí vai a grande importância de você fazer prova, como por exemplo, fotografando antes e depois. Fotografa e guarda lá. A segunda questão está muito relacionada ao diagnóstico. Você sabe muito bem, talvez muito melhor do que eu, que por exemplo, pacientes
pós-ortodontia têm mais dificuldade de clarear os seus dentes do que pacientes que não passaram por ortodontia por causa lá dos smear tags, dependendo da forma como foi colado aquele bracket ortodôntico, ele pode dificultar muito o clareamento dental. Você sabe muito bem disso. Então você pode colocar isso no seu informativo de clareamento dental, que dentes previamente tratados com ortodontia podem voltar à cor mais rapidamente. E aí você está garantindo para o cliente o direito de informação. Você está garantindo ao cliente direito de informação. Ou numa segunda situação, você tem um dente, você tem uma arcada dental normal, sem restauração, mas só no dente 11, você tem um tratamento de canal, você tem um tratamento endodôntico. E você sabe também que um dente tratado endodonticamente ele tem menos água do que um dente natural. E se ele tem menos água, a resposta dele à ativação dos peróxidos é diferente da resposta do dente natural. Isso quer dizer também que ao longo do tempo, a resposta do dente 11 tratado endodonticamente pode ser muito diferente da resposta dos outros dentes naturais. Então você tem que prever isso para o seu cliente. Você tem que colocar no informativo que dentes restaurados, dentes tratados endodonticamente, dentes que sofreram impacto no passado, por exemplo, uma concussão, uma subluxação, eles podem sim ter uma resposta diferente, porque eles podem ter quantidades de dentina diferentes. Você não precisa ir tão aprofundado assim, falar que ele pode ter mais dentina, pode ter uma alteração, pode ter tido um sangramento. Você só precisa informar que a coisa existe. Só precisa disso. E toda vez que você faz isso, você vai conseguir duas coisas muito bacanas. Duas coisas que eu gosto muito. Primeiro, você vai garantir o direito de informação do seu cliente. Primeira coisa, você vai garantir o direito de informação do seu cliente. Vou apagar um pouquinho aqui que eu quero escrever isso para você também poder anotar. Você vai, toda vez que você fornece informações para o seu cliente, você está garantindo o direito de informação. Quem diz que você tem que dar informação? Código de Defesa do Consumidor. E você está tendo também, ao mesmo tempo, um forte efeito marketing positivo. Um efeito marketing positivo muito grande. Toda vez que nós aqui da clínica entregamos para os nossos clientes os nossos folders, entregamos os nossos informativos, entregamos o nosso contrato, sentamos com ele, a gente tem obviamente um funcionário treinado para fazer isso. Não sou eu que faço pessoalmente. Em algumas situações muito específicas a gente faz. Toda vez que a gente faz isso, a gente percebe que os clientes ficam realmente encantados. Eles se sentem muito bem protegidos, eles se sentem acolhidos. E isso melhora muito a percepção de valor do cliente com relação à nossa clínica. Por quê? Porque normalmente, aliás, ele não vê isso em outras clínicas. Ele tem amigos que fizeram implantes, ele tem amigos que fizeram clareamento, ele tem amigos que fizeram tratamentos periodontais, ele tem amigos que fizeram restauração, mas raramente eles recebem um material que ensina eles a manter aquilo ali. Raramente. E você pode fazer isso de várias formas, como eu citei. Você pode fazer isso por folder, por informativo, você pode imprimir isso no seu computador de início, você pode fazer isso no computador por via e-mail, que é muito barato de fazer. Então, o que eu te recomendo é que faça, porque isso aqui é um forte instrumento de marketing, aumenta muito a sua indicação de novos clientes, porque as pessoas gostam de falar sobre os procedimentos que elas estão fazendo. Se você olhar por você mesmo, se você entrar numa academia, você começa a falar de alimentação saudável, você começa. Se você vai fazer corrida, você começa a falar de tênis bom para corrida. Se você gosta de ser off-road, gosta de escalar montanha, você começa a olhar efeitos de cuidar da natureza, empresas que respeitam mais. Você gosta disso, isso te agrada, você gosta de falar dessas coisas. Então, quando você faz um tratamento odontológico, aliás, o seu cliente faz um tratamento odontológico, ele fala sobre você, ele fala sobre o tratamento, ele fala sobre a forma como o tratamento está sendo conduzido. E ele vai falar bem ou mal de acordo com a percepção dele. Agora imagina duas pessoas conversando hipoteticamente. Sei lá, duas irmãs, duas primas, dois primos, dois amigos, conversando. Aí um fala pro outro assim, eu tô fazendo implante.
Ah, é? Tô fazendo implante. Bom, e aí, como é que foi? Ah, doeu um pouquinho, mas eu fiquei muito feliz, porque o doutor foi muito atencioso, o pessoal lá me entregou material informando o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Aí o outro fez implante também, Fala assim, ah, entregou? Não, o meu não entregou não. Ah, não entregou não? Não. Mas quando você fez a cirurgia, você fez bochecho? Pergunta. Aí o outro, eu fiz bochecho. Então, não pode fazer bochecho não. Mas como é que você sabe que não pode fazer bochecho? Não, porque eu recebi um informativo dizendo que eu não poderia fazer bochecho. Porque o bochecho podia tirar ali o coágulo ali, podia tirar o tampão dali e poderia sangrar. Então você imagina 2 pacientes falando sobre a forma como estão sendo tratados, porque todo mundo gosta de falar que sabe das coisas, todo mundo. Então para o paciente, ele falar que ele sabe como que é o pós-operatório, como que toma o remédio, o que é o jeito certo de fazer. Se ele fala isso, para ele é bom falar. Ele fala, não, eu sei, eu domino a informação. Só que da onde ele colheu essa informação? De você. E se ele colheu essa informação de você, ele vai falar, não, lá no consultório que eu tratei, lá na clínica que eu tratei, lá no meu dentista, porque a gente é posse dos outros também, lá no meu dentista, a gente é muito bem tratado. Olha a informação que eu tive aqui, olha o jeito que ele me atendeu bem, olha o jeito que a equipe me atendeu bem. Isso é um forte efeito marketing positivo que, se você não está usando, comece a utilizar. Comece, porque você está perdendo a oportunidade de lucrar mais e mais, de atender mais e mais pacientes bons, porque o ser humano em geral, ele está carente de informação, ele está precisando de informação de qualidade. E a gente não encontra profissionais dispostos a assim, pararem e pensarem um pouquinho, nossa, se eu atender essa necessidade do cliente, eu vou lotar minha clínica. E as pessoas ficam querendo simplesmente fechar orçamento, mas esquece de como se fecha um orçamento. Não se fecha um orçamento na hora que o cliente fala, tá bom, eu vou pagar. Se fecha o orçamento no antes, quando o cliente percebe valor no seu tratamento. Quando ele percebe valor no seu tratamento, ele fala, eu vou fazer aqui, não quero nem saber o preço, nem sei ainda o preço. Obviamente tem um limite, né? Ninguém também sai gastando dinheiro à vontade, mas existe um limite. Mas ele abre mão do valor, ele não vai querer questionar outros colegas que também trabalham com o mesmo serviço, porque ele se sentiu bem ali, se sentiu seguro. E os clientes estão loucos para se sentirem seguros, eles estão precisando disso. Quem entender isso vai fazer toda a diferença no mercado odontológico. Vai ter uma odontologia melhor para você e para todo mundo, porque todo mundo ganha quando a gente aumenta a qualidade. Quando a gente aumenta a qualidade, a gente puxa aqueles que estão trabalhando ainda num patamar inferior. Essa é a grande importância. É isso, por exemplo, é o que a gente acredita muito aqui no Odontobranding. A gente divulga muito material gratuitamente, porque a gente sabe que a gente está elevando o padrão da odontologia quando a gente faz isso. E isso realmente não tem preço, porque a gente está ajudando muita gente e ao mesmo tempo nos ajudando também. Porque a minha odontologia cresce, a odontologia do meu colega cresce, a odontologia de outros colegas da minha cidade cresce. E assim ganha a odontologia, ganha o cliente, ganha o dentista. A gente vai parando daquela coisa de, não, eu só sei disputar espaço através do preço. Você sabe, você consegue disputar também na qualidade. Basta seguir essas dicas que eu estou te fornecendo gratuitamente. Você não precisa trabalhar com melhor implante, usar aparelho Damon, usar gel com laser DMC importado. Você precisa fazer a coisa com critério e alimentar a demanda do seu cliente, que é a demanda de informação, a demanda de empatia, a demanda de bom atendimento. E você faz isso facilmente sendo obrigado a atender o CDC. Você é obrigado, você e eu somos obrigados a cumprir o que diz no Código de Defesa do Consumidor. E você quer dar direito de informação e segurança para o paciente. Veja bem, a própria lei está nos ajudando a ser melhor profissional, a ser um profissional melhor, mais bem reconhecido. Basta você seguir esses informativos aqui. Então, acho que ficou bem claro essa importância do termo de consentimento livre e esclarecido. E se você ficou com dúvida, assista novamente o vídeo, anote a sua dúvida e me envie por e-mail, por favor.
Eu vou anotar aqui, ó, odontobranding@gmail.com. Muita gente já conhece esse e-mail. É o e-mail da minha consultoria, odontobranding. Tudo junto, tá? odontobranding@gmail.com. Ok? Pode me mandar e-mail que a gente responde. Às vezes pode até demorar um pouquinho mais. Vou passar aqui para você ler. odontobranding@gmail.com. Pode me mandar um e-mail com a sua dúvida que eu vou responder. No Facebook é difícil eu responder. Algumas pessoas me mandam recados pelo Facebook, mas o Facebook ele fica aberto 24 horas, porque eu tenho um computador que fica 24 horas no ar. Então muitas vezes eu não percebo que chegou mensagens. Então evitem me comunicar pelo Facebook e dê preferência para o e-mail, porque o e-mail é mais seguro, é um canal que fica registrado mais facilmente do que o Facebook, ok? Amanhã eu vou entregar um terceiro vídeo para você, um vídeo sobre métodos de cobrança e inadimplência. Um vídeo muito legal, eu espero que você assista porque ele é fantástico e ele também vai ficar no ar por poucos dias, tá? Esses vídeos aqui vão ficar pouquíssimos dias no ar. Então um grande abraço e até amanhã.